mercado de trabalho é dinâmico. O que os candidatos valorizavam 3 anos atrás não é necessariamente o que eles valorizam hoje. Trabalho híbrido e ESG, por exemplo, entraram na pauta das relações entre empresas e colaboradores. Meu nome é Cássio Politi e é disso que nós vamos tratar hoje aqui no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. E para o bate-papo de hoje, eu tenho a satisfação de anunciar o retorno aqui de 2 colaboradores da Robert Half, que já participaram anteriormente, já deram um show aqui anteriormente, e por isso estão de volta para bater um papo sobre o tema de hoje. Eu não vou anunciar como Vitor e Léo, porque fica muito manjado, então deixa eu começar por ordem alfabética aqui, com o Leonardo Berto. Léo, muito bom ter você aqui de volta, você que é Branch Manager da Robert Half, veio bater esse papo aqui hoje. Obrigado por comparecer mais uma vez por aqui, Léo. Cássio, eu agradeço o convite, sempre uma satisfação estar contigo e com o Vitor aqui. Eu gostei do retorno, hein, cara? Gostei, que essa seja uma tradição daqui para frente. Vai ser. Deixa eu dar então aqui as boas-vindas também para o Vitor Silva, também Branch Manager aqui da Robert Half. Ô, Vitor, muito legal ter você de volta. Obrigado por aceitar o convite mais uma vez. É um prazer, Cassião. Ainda mais com o Léo. Eu só vou pedir que na próxima vez continue com o Vitor e Léo, porque deu um engajamento legal aí na mídia, hein? É, né? Pô, é isso aí. Vitor e Léo participam de podcast. Pô. Acho que... Mentira não é, né? Vamos usar. Exatamente. Então tá bom. Então vamos nessa. Vamos com a super dupla Vitor e Léo aqui, porque o tema é o Guia Salarial, né, 2023 da Robert Half. Ouviu 1.161 profissionais do Brasil para dar uma fotografia, um panorama do mercado de trabalho, que aliás é dinâmico, né? O mercado é muito dinâmico, muda o tempo todo, e eu queria começar por aí, né? Quais vocês imaginam que vão ser os desafios para quem vai contratar agora, fim de 2022 e 2023 também? O mercado de trabalho, cara, assim, é algo que é complexo por si só, e assim como a sociedade como um todo, ele vem ganhando complexidade a cada ano que passa. E o nosso guia, o trabalho é atualizar, né, as empresas que contratam e os profissionais que vão se candidatar às oportunidades com essa complexidade, porque vivemos coisas muito diferentes nos últimos anos, então as réguas das empresas mudam, as réguas dos profissionais mudam, e o nosso guia vem para tentar encaixar isso tudo de uma forma que dê transparência, né? E que as pessoas e as empresas possam tomar decisões mais assertivas. Então, eu gosto de falar sempre que o guia, ele nada mais é do que um comportamento de mercado de oferta e demanda. Tem muito profissional disponível, a busca, se ela não crescer proporcionalmente, esses profissionais vão ter uma demanda menor e vice-versa. Então, o guia é interessante por isso, né? Trazer informação para as pessoas e para as empresas. E esse ano tem muita coisa interessante, porque a modalidade de trabalho é algo que veio com tudo. E por mais simples que possa parecer, né, uma decisão entre um híbrido, um remoto, um presencial, né, são basicamente 3 opções, as discussões são infindáveis, e a nossa percepção de mercado também tem sido rica e complexa, mas a gente espera que com o guia a gente possa direcionar bem o mercado, né, Léo? E a gente está falando de um mercado numa certa evolução em relação ao ano passado, né? O ano passado a gente conversava muito sobre a retomada da atividade econômica e de como as contratações estavam reagindo frente a esse modelo, o avanço da vacinação e etc. A realidade do mercado em 2022, tendenciando para 2023, já é uma evolução. A gente tem um movimento que se consolidou e a gente já começa a falar de um mercado que está rompendo vários paradigmas. Então, a disponibilidade de posições ela é tão grande frente à oferta de candidatos como o Vitor bem trouxe, que alguns paradigmas vêm sendo quebrados. E o modelo de trabalho tem super relevância nisso, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje a quebra do paradigma dos setores.
As empresas vêm olhando buscando talentos fora dos seus setores de atuação, frente à tamanha dificuldade que elas estão encontrando de encontrar mão de obra especializada e qualificada ainda dentro do teu próprio setor, seja concorrente ou cadeia de fornecimento. Então isso dá mostra de como o mercado é dinâmico e ele não necessariamente acompanha na mesma linha e na mesma velocidade os movimentos de mercado. E esse momento que a gente está hoje, ele tem muita relação com isso. A gente tem um momento de mercado onde o candidato é o protagonista da sua carreira, ele é o protagonista de todos esses movimentos que a gente tem visto. O guia ajuda a não só a explicar, a entender, mas como trabalhar nesse movimento tão dinâmico. Deixa eu falar duas coisas aqui importantes, né? A primeira, vocês mencionaram muito a participação, né, na edição anterior da pesquisa. Deixa eu colocar aqui para quem quer ouvir o que foi o papo do Guia Salarial de 2022, publicado em 2021, é sempre assim, ele está trazendo a perspectiva para o próximo ano. Volta lá no episódio número 3 para ver o Vitor e o Léo participando com a gente, para ouvir, na verdade, né? O Vitor e o Léo participando com a gente. Episódio que saiu dia 23 de novembro de 2021. O tempo voa, né? A gente já está aí quase um ano depois daquele episódio, falando as mesmas coisas, né? Na verdade, os mesmos tópicos, mas não as mesmas coisas, porque vocês... E aí vem meu segundo ponto. Vocês já deram um pouco da manchete, já colocaram mais luz sobre aquilo que chama a atenção no Guia Salarial 2023, que é a questão do trabalho, da modalidade de trabalho, né? Então, deixa eu contribuir com alguns dados da pesquisa aqui, que mostram isso, né? Algumas empresas, né, como o Vitor falou, vão para o híbrido, outros 100% digital, outro 100% remoto, depende muito da atividade da empresa, da cultura da empresa, mas o trabalho remoto veio de vez com a pandemia para ficar, e até o começo de 2020, só 21% das empresas ofereciam a possibilidade de trabalhar em casa, seja 1, 2, 3 dias, né? A maioria um dia só. Agora, esse guia traz os seguintes dados sobre esse tema, né? 75% dos executivos dizem que o modelo flexível é positivo para atrair talento. 42% das empresas que optaram pelo retorno, 100% presencial, andaram perdendo colaboradores. E aí, olhando pelo lado do candidato, 39% dos profissionais buscariam outra oportunidade se não tiver a possibilidade de flexibilidade na empresa. Então, é isso que eu queria perguntar para vocês. Diante desses números, a flexibilidade representa uma vantagem competitiva ou mais uma desvantagem competitiva para aquele que não tem? Essa é uma boa pergunta, Cassião, porque olha que curioso, né? Complementando os números que você trouxe. E a gente discutiu isso no último podcast, que normalmente uma das primeiras dúvidas dos candidatos era a remuneração. E essa pergunta tem mudado cada dia mais. A pergunta é do modelo de trabalho. Então, eles já perguntam quantos dias são híbridos, eles não perguntam nem se é remoto ou não. Olha que loucura, né? Já está partindo do pressuposto que os nossos clientes, né, as empresas que estão contratando, já estão no modelo híbrido. E com certeza é algo, assim, muda muito a atratividade de um cliente quando ele tem uma modalidade presencial. E aí tem algumas indústrias que sofrem mais, né? Falar de saneamento, falar de infraestrutura, eles têm o negócio em si, tá perto da operação, e até o back-office, que não precisaria estar, né, ali próximo, a cultura em si demanda que esteja. Então, essas empresas têm sofrido mais, e normalmente indústrias mais tradicionais têm uma cultura mais do presencial. E o nosso trabalho como consultoria é trazer informação de mercado que eles vão ser menos atrativos, com dados, né, e a própria percepção da condução das oportunidades. Então, antigamente a gente tinha uma discussão muito forte em tecnologia, né, que já começou com o remoto lá há mais tempo. Hoje em dia não, cara, estou falando de engenharia, estou falando de todo o back-office, estou falando de tudo, na realidade, em todos os níveis também, desde o analista júnior até C-level. Essa semana eu estava conversando com um executivo, ele falou, Vitor, eu vou deixar a empresa porque é um trabalho híbrido, mas que eu fico só um dia em casa. Isso para mim, tô fora, eu abro mão da minha remuneração por isso. Eu quero um total comp menor, mas eu quero ficar em casa. Então, é só um exemplo de que realmente as empresas vão perder bons profissionais em toda a pirâmide, desde a base até o topo. Não sei se o Léo tem a mesma percepção aí no mercado do ABC. Porque é um processo de amadurecimento, né?
A gente tem esse processo de uma forma muito intensa lá no ano de 2020 por uma certa obrigatoriedade, né? Foi uma condição literalmente imposta a muitas regiões, a muitas empresas, como uma forma aí de da gente tentar combater e evitar a questão da pandemia, mas quando a gente vê hoje esses primeiros sinais de empresas que já adotaram de forma definitiva um determinado modelo, a gente começa a ver esses impactos de uma maneira um pouco mais latente. Então, você pega as grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, as capitais, e as capitais de uma maneira geral, que você tem uma maior concentração de escritórios, de casas matrizes, né, vamos chamar assim, o centro das empresas, você vê essa cultura um pouco mais difundida e mais trabalhada, já muito mais fácil esse entendimento entre híbrido, remoto ou presencial. Mas quando você olha, por exemplo, para as regiões como as operações de porto, as operações no interior, os centros de distribuição e abastecimento, ou as próprias áreas mais industriais, os polos industriais, como aqui no ABC, toda a parte automotiva ou químico, etc., você começa a enxergar a dor das empresas que não puderam ou não conseguiram se adaptar a isso. Porque você tem, quando você sai das grandes capitais, você tem uma presença muito grande de profissionais que migraram, né? Saíram do seu estado de origem e foram trabalhar numa determinada região pela oportunidade que era oferecida. Vem a pandemia, vai trabalhar de casa, esse profissional volta para a tua família, ou volta para a tua terra natal, para a tua região de origem, ou vai para uma cidade, ou foi tentar uma coisa nova. Quando a empresa vira para ele e fala assim, olha, agora a gente volta ao que era antes, ou vamos voltar num híbrido, mas já não dá para você morar lá no interior igual você morava, você começa a ter um impacto tanto na retenção quanto na atração. Porque a empresa que não foi para o remoto, ela também não colhe o benefício na sua totalidade do recrutamento rompendo a barreira geográfica. Eu posso até aumentar o raio, estou disposto a dirigir mais horas, só que são 2 vezes ou 3 por semana, mas eu não resolvo isso na sua totalidade. Então, eu acho que a gente ainda demora um pouquinho para ver como vantagem ou desvantagem, Castro, mas é fato que a empresa que não tem essa flexibilidade, hoje ela tem acesso a uma parcela menor de mercado. Não é incomum você encontrar uma empresa de uma determinada região, vamos usar o exemplo de São Bernardo, querer contratar uma pessoa que mora em São Bernardo, mas essa pessoa já não aceita mais trabalhar nem no híbrido. Vocês falaram bastante aí, né, do modelo de trabalho, tudo, e a gente conversando com as empresas percebe que esse formato híbrido ele está acontecendo em cada empresa de um jeito. Mas a própria pesquisa já começa a trazer estatísticas, né, que mostram como é que isso está acontecendo com mais frequência, né? Então, olha só, uma vez por semana, 9% das empresas, né? Então, você vai trabalhar uma vez por semana no escritório em 9% das empresas hoje no Brasil, né? E se você for 2 vezes por semana, você vai ter um grupo de 37% das empresas demandando que o colaborador vá 2 vezes por semana. 3 vezes por semana, 27%. 4 vezes por semana, só 3%. E uma flexibilidade total daquela de vai quando precisa, 24%. Então, o grande grupo ali, dá para dizer que é assim, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, ou quando precisar. Pelo que vocês estão conversando com as empresas, com os gestores, esse é o formato definitivo, na visão de vocês, ou a gente ainda está vivenciando uma fase de experiência? Eu vou pelo caminho, Cássio, olhando um pouco das experiências que a gente está tendo, né? Existem empresas que foram para o híbrido, regressaram para o presencial e agora estão discutindo de novo a implantação de um sistema híbrido. E aí eu traria para a discussão de a gente estar num momento de transformação todo o investimento e tudo que as empresas precisam fazer para se adaptar ao modelo A, B ou C. Né? Então, se eu volto 100% para o presencial, hoje está em pauta na discussão das empresas essa dificuldade de atração, de retenção, qual o risco que ela perde de perder determinados grupos, se ela vai para o híbrido ou para o remoto, isso tem um impacto em toda a infraestrutura que ela precisa ofertar
o ambiente que ela precisa ter à disposição do colaborador, né? Desde hardware, maquinário, software, segurança da informação, até mesmo os modelos de gestão. Como é que eu faço o processo? Como é que eu faço a gestão da equipe? Como é que os meus processos vão ser adaptados para essa nova rotina? Então, ao passo que você tem empresas determinando o modelo A, B ou C, esses resultados começam a aparecer, esses impactos começam a aparecer. E você ainda tem muita margem de discussão de como seguir ou o que vai ser feito. Então, é fato que a gente tem um cenário um pouco mais consolidado, como bem mostra a pesquisa, mas você ainda tem essa discussão ainda é muito presente em vários grupos, né? Então, acho que até um cenário mais consolidado que você fala, olha, o mercado de trabalho agora tem essa participação no presencial, no híbrido, no remoto, eu acho que ainda tem um tempo até a gente poder afirmar com toda certeza. E talvez tenha um ponto aí, Léo, que a gente tem mania de colocar as coisas dentro de caixas, né? E, enfim, isso pode ser útil para muita coisa. Mas eu entendo que daqui 3 anos, 5 anos, não sei, essa discussão não vai existir mais, sabe? Não precisa ser 2, 3 ou 5 ou 1, sabe? Vai ser uma discussão que não vai existir. É simplesmente um modelo flexível, que vai de acordo com o interesse do colaborador. Isso vai estar entranhado na cultura das empresas, né? O que a gente está vivendo hoje a coisa está assentando. Então, vai surgir um monte de teoria e um monte de caixas que nós vamos tentar encaixar, né, o que é bom, o que é ruim, enfim. Mas a minha leitura hoje é que eu percebo essas empresas que colocam um dia como home office, aquele quase um desespero, né? Elas cansaram de perder gente e estão falando, ó, não, beleza, tem aqui um home office, mas que não mexe com a cultura da empresa, é quase que um paliativo ali para tapar um buraco, vamos dizer assim. E por outro lado, as empresas que estão partindo por um remoto full, né, tem até um termo que eles usam de uma operação totalmente offshore, ou seja, pode ter gente em qualquer lugar do mundo mesmo, é algo que mexe muito com a cultura da empresa. Né? Isso demora a ser visto, como o Léo falou. Estou falando de fuso horário, estou falando de não ver as pessoas presencialmente nunca, né? É meio intenso demais para quem tá desse lado. Mas é algo que tem aparecido um diferencial competitivo. E aí, voltando para a tecnologia, cara, assim, o nível de exigência das pessoas de tecnologia, que também tem a maior demanda de mercado, talvez a maior guerra por talento esteja ali ainda, isso é muito importante. Eles querem, gostam, não abrem mão, é difícil a gente vender uma vaga que é híbrida para essas pessoas, então, enfim, em resumo, acho que daqui a algum tempo a gente não vai estar discutindo isso mais, vai ser algo natural. E o pulo do gato aqui, Cassião, é que os profissionais aprendam a trabalhar nesse modelo, né? Porque não é simples, parece que é o negócio mais fácil do mundo, né? E a gente fala de pandemia, cara, isso não é trabalho remoto ou híbrido, isso foi um trabalho forçado. Então, tem muita coisa para acontecer ainda, tem muito amadurecimento ainda para acontecer. É interessante você falar desse termo offshore, né? Eu me lembrei aqui, Vitão, de 5 empresas, de cara, claro que eu não vou nomear aqui, mas 5 empresas que têm esse formato. Não é maioria, claro, mas é muito comum o que você está dizendo. E é curioso que você vê equipes assim, tá? Em todas elas. O chefe está em Nova York e é italiano, o subordinado está na Colômbia e é par de um cara que está em Israel, né? E cada um com uma nacionalidade, por aí vai. Então, eu não estou inventando nada aqui, né, Vitor? A gente está vendo isso acontecer o tempo todo, né? E acho que a tua resposta, junto com a do Léo, elas ficaram precisas aí, porque é uma questão realmente a desenvolver. Agora, eu vejo vocês falando, né, vocês e outras pessoas, né, que têm essa missão que vocês têm de ajudar as empresas a contratar bem, e vocês falam, eu vou vender uma vaga, né? Isso sempre me chama a atenção, porque eu sou do tempo em que você, quando conseguia emprego, você agradecia, né? E jurava amor eterno só por te darem aquele emprego, porque era uma cultura, acho que, de mercado diferente, né? Quem tinha a vaga na mão tinha tudo, era quase que um deus do mercado. E hoje, quando você vê a própria pesquisa dizendo que 68% dos executivos
acreditam que encontrar gente qualificada vai ser cada vez mais desafiador. E 76% estão preocupados com atração. Você vê que, né, o peso mudou, o poder de barganha mudou. Hoje o colaborador, o candidato tem muito mais poder de decisão. Aliás, Léo, você usou um conceito interessante no evento da Roberts Heff outro dia, falando que os candidatos são protagonistas do processo. Então, como é que as empresas lidam com isso agora, em 2023 em diante, de vender a vaga, né? Pelo amor de Deus, venha trabalhar aqui. A gente busca, vamos pensar pelo lado do candidato, né, Cássio? Você busca um ambiente onde você tenha condição de continuar projetando a sua carreira em termos de crescimento, de desenvolvimento. E então, dito isso, e num mercado aquecido, onde você tem uma oferta de vagas muito grande para um número reduzido de profissionais, lembrando que a gente está tratando muito do profissional especializado, do profissional qualificado, e em muitos casos a gente está falando até de conhecimento técnico muito específico. Então, naturalmente, você tem uma percepção de aquecimento de mercado muito forte. Você tem um outro fator, as empresas elas voltaram a contratar todas ao mesmo tempo. A gente tem uma retomada do processo de contratação e da atividade econômica, mas as empresas não andaram exatamente na mesma velocidade na questão da retomada das contratações, porque a gente tem que lembrar que a gente convivia com medo da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, da sétima onda. E isso fez com que as empresas fossem se adaptando e, peraí, vamos trazer o necessário. Quando o mercado começa a se abrir, vem todo mundo ao mesmo tempo. Então, você tem um profissional participando de 5, 6 processos seletivos ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, você tem essa questão, a mudança das estruturas do plano de trabalho e uma preocupação cada vez maior com as empresas em relação a pacote de benefícios e a estrutura que vai ser oferecida. Isso traz, sim, uma percepção de que eu tenho o poder de escolha. Eu escolher em qual processo ou qual proposta é uma decisão minha, ela não está relacionada, como o Vitor trouxe no início da fala dele, diretamente ou exclusivamente só ao salário. Existem inúmeras outras variáveis e a dificuldade com que as empresas têm, às vezes, e não é nem de entendimento, mas mudar essas coisas não é tão simples. A partir de amanhã eu dobro o salário de todo mundo, ou a partir de amanhã é remoto, ou a partir de amanhã eu tenho uma sala de descompreensão. Isso leva tempo. Só que o mercado, em termos de contratação, ele é muito mais dinâmico. Né? Então, o profissional hoje é um mercado, sim, onde você tem muitas ofertas de vagas e uma oferta muito grande de vagas, e o candidato é quem tem o poder de escolha, né? Se ele tem a qualificação, se ele tem a especialização, ele tem o poder de escolha. Então, a gente está lidando com um cenário que é muito diferente, comparando ao cenário que você trouxe. É desafiador, mas no limite ele é positivo, porque mostra que o mercado está gerando oportunidades, está gerando espaço, o mercado está se desenvolvendo em termos de emprego. E o Cássio comentou uma coisa interessante, que na época dele, ter emprego já bastava, né? Assim, pô, que oportunidade boa, obrigado, e as pessoas ficavam muito mais tempo nas empresas. E aí, Cássio, para complicar ainda mais, você tem uma geração que tem uma régua disso, que é sucesso, que é valor, contratando outra geração que tem outra régua, de sucesso e do que é interessante. Antigamente, a galera não se preocupava tanto com ESG, com sustentabilidade, com posicionamento da marca. Hoje em dia, para a turma, principalmente os mais jovens, isso é muito relevante. O pessoal abre mão de remuneração para estar em uma empresa que eles têm orgulho de falar para a família e para os amigos. E também, né, a parte do trabalho remoto é uma quebra de paradigma muito maior para quem está no mercado há mais tempo, lógico, né? A vida inteira acostumado a trabalhar presencial. Eu tenho amigos que, olha que curioso, ele tem que colocar o crachá da empresa, o sapato e a calça. Senão o cara não consegue trabalhar, ele não consegue entrar ali no personagem. Olha que loucura. Então, e a turma mais nova quer se deixar, vai de chinelo para o trabalho, de bermuda, porque, né, tá acostumado com esse tipo de ambiente. Então, sim, como o Léo falou, cara, é o ano dos candidatos, é o ano dos candidatos. Raramente eu ligo para um candidato que não está em nenhum processo ou está em somente um processo. Ou seja,
Dá muito mais trabalho controlar os processos de seleção, e isso é interessante da gente dar relevância, porque o trabalho do headhunter não é só encontrar o profissional, é também controlar o processo até que aquele profissional receba uma proposta, aceite e comece dentro de um cliente, e isso tem sido cada vez mais desafiador. E a gente tem que entender o que é importante para os candidatos para fazer o encaixe perfeito, né, do que a vaga tem para oferecer e o que esse profissional está buscando. Então, complexo. Tem sido interessante, vamos dizer assim, né, Léo? E você fez um comentário sobre a questão do encaixe também, né? Da gente tentar colocar tudo, rotular ou padronizar, e talvez esse seja um ensinamento que a gente precisa estudar um pouquinho mais, né? O mercado ele se tornou mais flexível, então não necessariamente, voltando no que o Cássio trouxe também como questionamento, a gente vai chegar à conclusão de que o modelo A, B ou C é o a mais adequado, ou coisas do tipo, até porque as pessoas também necessariamente vão se adaptar à forma A, B ou C. E você tem, quando você pensa nessa questão das relações de trabalho, antes eu agradecia por ter um emprego, as estruturas organizacionais elas eram um pouco mais rígidas, né? A movimentação de cargo, a movimentação de carreira, ela era uma coisa um pouco mais lenta por uma característica da forma como se dava as relações econômicas na época. Hoje o mercado é extremamente dinâmico em todos os sentidos, então as empresas buscam aquele profissional em progressão, avaliam com bons olhos o crescimento, a mudança entre áreas, isso também gera expectativa dentro das pessoas e talvez explique essa coisa de, peraí, eu tenho que procurar o lugar certo, um lugar que me dê condições de eu continuar sendo competitivo para esse mercado. Nesse encaixe que vocês estão falando, eu estava pensando aqui também num dado que o Guia Salarial 2023 trouxe, que é o seguinte: 78% das empresas dizem que os colaboradores têm se importado muito mais com a cultura corporativa. Quando a gente fala cultura, vem um pacote que vocês até mencionaram aí, né? Vem elementos aí dentro como ESG, os valores da empresa, história, por aí vai, né? Para dar aquele orgulho, né, de chegar em casa e dizer, olha, trabalho nessa empresa, como já foi dito aqui. Então, nas entrevistas e nas conversas que vocês têm com os profissionais e com as próprias empresas, vocês têm sentido como atributos mais importantes na visão do candidato quando pensa na empresa? Não quando pensa na vaga em si, quando ele pensa na empresa. O que importa mais para ele? É cultura, é ESG, o que é? Então, Cássio, como você comentou, esses programas, né, os programas de sustentabilidade, o mindset social, diversidade e inclusão, isso tem ganhado uma força gigantesca nos últimos anos. Isso já é visto, a gente que está na ponta aqui todo dia conversando com o mercado, é impressionante a força que isso tem. E não é à toa que as empresas estão investindo nisso. Nos últimos, vamos colocar aí, há 5 anos, tinha um discurso muito baseado só em discurso, que era mais um endomarketing de posicionamento, mas na realidade as empresas não discutiam isso, né? Não era algo real. E agora elas estão investindo porque realmente é uma demanda dos profissionais. Então, colocando em régua, né, pela nossa pesquisa, mostrar um espaço de desenvolvimento para esse profissional, como o Léo comentou, espaço de carreira, de crescimento, é um ponto top 1, vamos dizer assim. As pessoas querem escrever histórias e contar essas histórias no futuro, então eles precisam ver isso quando nós começamos a trabalhar uma vaga e apresentá-la para o mercado. O modelo de trabalho, se é remoto, se é flexível, eu diria que é o segundo ponto, que eles, né, ali sempre vão perguntar e vai ser relevante para tomar uma decisão. Valor da marca e ética, como você comentou, que está muito perto ali do SD, também é algo sine qua non. Dificilmente uma empresa que tem uma imagem ruim para o mercado, de falta de ética ou de práticas que não estão alinhadas aí com compliance, vamos dizer assim, as pessoas não vão para essa empresa, ou até podem ir, mas não ficam, até porque tem outras oportunidades, né? A taxa de desemprego está muito baixa, o mercado está muito aquecido, como o Léo comentou, então o nível de exigência e a expectativa dessas pessoas realmente está alinhada com marcas que são éticas e têm um bom posicionamento.
E aí eu entro na parte mais de remuneração, né, em relação à participação, stock options, ações na companhia, que tem um vínculo aí financeiro no fim do dia, mas dizem muito mais sobre a perenidade do projeto, o tempo que esse profissional vai ficar lá dentro. Porque como o mercado está se movimentando muito mais, o tempo médio dentro das empresas ficou muito curto, as empresas têm utilizado, né, ferramentas para manter esses profissionais estratégicos por mais longo prazo, com o uso de ações, por exemplo. Então, eu colocaria essa régua, né? Espaço para desenvolvimento, crescimento ali, desenhar uma carreira, modalidade de trabalho, alinhamento com ética e ESG e ferramentas de longo prazo de retenção desses profissionais que são chave. Para a gente fechar aqui, queria tocar num último ponto que não surpreende que algumas indústrias estejam em alta, segundo o Guia Salarial 2023. Tecnologia, bens de consumo, logística, varejo, e-commerce, agronegócio, só para citar alguns, né, desses setores que estão em alta, e é fácil entender o porquê, basta dar uma olhada aí, né, nos movimentos da própria economia. E cada uma dessas áreas demanda um conjunto, né, de hard skills muito específico, né? Claro, e esses profissionais com esses hard skills vão ser muito valorizados. Porém, tem o lado das soft skills, e isso eu imagino que as empresas busquem também saber quais são. Claro que é sempre mais desafiador você identificar qual é uma soft skill numa entrevista. As hard skills estão, às vezes, mais evidentes, mas é possível também, né? E as soft skills são sempre muito debatidas, né? Na visão de vocês, da percepção de vocês, dessa experiência de rodar no mercado, quais soft skills hoje são as mais valorizadas para a formação de um time forte? Essa é uma pergunta interessante que o nosso diretor sempre fala, né, Léo, que 90% das soft skills de 10 anos atrás continuam aqui. Elas não mudam todo ano, assim como outros fatores, né, Léo? Tente perceber como as soft skills mais demandadas, elas estão muito relacionadas às não só à cultura, mas hoje ao momento das empresas e do mercado como um todo, né. A gente fala de 5 que são muito recorrentes, a gente está falando de flexibilidade, comunicação, adaptabilidade, ou alguns gostam de chamar de resiliência, o senso de dono e a visão ou o pensamento estratégico. Você percebe que são todas características que estão intimamente ligadas à cultura de uma empresa em progressão, em reestruturação, em crescimento, num alto nível de competitividade. Se você pegar e observar bem, são todas características que são exigidas pela circunstância de mercado e que não são diferentes, como o Vitor já introduz, com o que a gente estava falando ano passado ou no início da pandemia. Elas estão muito relacionadas a toda essa transformação de modelo de negócio, de forma de chegar ao mercado que as empresas estão passando desde 2020. E honestamente, a gente não vê muita margem do que pode ser muito diferente no curto prazo. É um momento em que as pessoas ainda são bastante exigidas em termos de capacidade de adaptação, por exemplo, e num modelo de trabalho híbrido ou remoto, o exemplo que a gente trouxe da pessoa que às vezes nunca vai conhecer um colega de trabalho presencialmente, não vai ter essa interação, a capacidade da comunicação, seja ela verbal, seja ela escrita, ela é fundamental para o sucesso da companhia, né. Então você percebe que, a agenda da empresa, ela tem muita relação com a cultura, com a forma como ela vê o negócio, e isso se reflete no perfil das pessoas que vão ser contratadas e nas características que são esperadas. E complementando o que o Léo comentou aí do lado do profissional, né, o que o mercado busca, eu queria falar um pouco do que as empresas também têm que ficar mais atentas em relação a esse mundo mais distante, vamos dizer assim, que é a comunicação, como o Léo acabou de falar, ter esse canal claro e né, objetivo, pragmático, que funcione é vital também, então as empresas estão investindo nisso e quem não está tem que investir. O reconhecimento, né? Antigamente você, né, tinha uma relação pessoal, você tinha um cafezinho, você tinha as rodadas ali que não eram formais, mas que a pessoa sabia, tinha um feedback ali se o trabalho dela estava sendo bem feito ou não. Hoje em dia, nessa correria de uma reunião atrás da outra, essas empresas não lembrarem de reconhecer seus profissionais, elas vão simplesmente buscar outros lugares que vão dar esse reconhecimento, né? A pessoa tem que se sentir valorizada onde ela está.
e a empatia, né? Antigamente as empresas pensavam muito na produtividade daquele colaborador, e hoje em dia o bem-estar desse funcionário está tão importante quanto a produtividade. E isso eu estou falando de saúde emocional, estou falando de estrutura adequada para trabalho. Isso tudo é algo novo, vamos falar de 2 anos para cá, mas que ainda tem espaço para muito investimento do lado dos contratantes, né, das empresas. Maravilha. Putz, queria agradecer de novo a vocês aí por doar um pouco do tempo de vocês para esse papo. É o segundo de muitos que virão pela frente aí, entre nós. Então, quero agradecer. Deixa eu começar me despedindo na mesma ordem, da dupla Vitor e Léo. Essa é a legítima. Tem uma outra aí que sobe em palco, canta música. Não, É a essa aí cópia, não. aquela é a cópia. Exato. Então, Léo, quero te agradecer aí por disponibilizar mais um pouco do seu tempo para esse bate-papo. Obrigado, viu, Léo? Eu que agradeço o convite sempre, Cássio. É um prazerzaço estar com você e com o Vitor aqui e compartilhar um pouquinho com todo mundo. Então, obrigado a você também aí por compartilhar um pouco do seu conhecimento, um pouco do seu tempo. É sempre muito valioso, ajuda muito o mercado e principalmente quem ouve o podcast. Obrigado, viu? Eu que agradeço e, pessoal, baixem o guia. Se você é um profissional que está em busca ou mesmo não estando em busca, baixe o guia, avalie como que está seu posicionamento de mercado. Empresas, além dos números, né, do comportamento salarial, tem muita informação boa sobre pacote de benefícios e outros comportamentos de mercado, como o ESG que a gente comentou. Então, que seja uma ferramenta útil aí para a gente, né, ter um mercado mais maduro a cada dia que passa. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! O Robert's Half Talks é um conteúdo da Robert's Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco hoje foi o Leonardo Berto e o Vitor Silva, ambos da Robert's Half. Meu nome é Cássio Politi e eu vou ficando por aqui. Eu espero você nas próximas edições do Robert's Half Talks. Até a próxima, hein?